falar um pouco sobre psicanálise freudiana. A psicanálise freudiana é uma grande responsável por muito do que se sabe atualmente sobre o funcionamento da psique humana. Foi a partir das descobertas de Sigmund Freud que a psicanálise se transformou para abrigar uma abordagem de extrema relevância. Isso influenciou a psicologia e várias áreas do saber humano. Por esse motivo, que para qualquer pessoa que possua interesse em conhecer a psicanálise, os conceitos freudianos devem ser os primeiros da lista. Isso porque, de certa forma, são eles que fundamentam todos os estudos posteriores sobre o assunto, servindo até hoje como referência. Muitas vezes, mesmo para manifestar divergência, autores da psicanálise e da psicologia adotam a perspectiva freudiana como ponto de partida. Dito isso, continue a ler os principais conceitos resumidos da psicanálise. O que é a psicanálise freudiana? Para entender como funciona a psicanálise de Freud, é importante também destacar que ela trabalha com o inconsciente. Assim sendo, as sessões de psicanálise duram em média de 45 a 50 minutos e costumam ser bastante dinâmicas, exigindo a participação ativa do paciente, também chamado de analisando. Contudo, as frequências das sessões, sejam elas diárias, semanais ou quinzenais, ou mensais, por exemplo, são definidas pelo psicanalista em conjunto com o analisando. Com esses preceitos, a psicanálise freudiana é construída justamente para atender às diferentes necessidades de cada sujeito. Por isso, a abordagem é tão prestigiada entre profissionais e pacientes que se beneficiam com esse tipo de tratamento. Principais conceitos da psicanálise freudiana. A partir daqui, listaremos cerca de 50 dos principais conceitos para entender a psicanálise freudiana. Conceitos relativos aos métodos utilizados por Freud. Sugestão hipnótica, usado na fase inicial de Freud, o analista coloca o paciente em estado hipnótico e sugestiona para que o paciente recorde e supere dor específica. Essa técnica foi posteriormente abandonada por Freud. Método arcádico, uma variação de sugestão hipnótica, busca suscitar emoções e pressionar a testa do paciente entre os olhos para que ele se recorde e supere as dores específicas. Esta técnica também foi abandonada por Freud. Associação livre é o método definido da psicanálise e da fase de maturidade de Freud. O paciente não é mais hipnotizado, mas sim fala espontaneamente tudo que vem à cabeça, para que o psicanalista ajude a criar correlações entre ideias que possam alcançar as causas inconscientes. Conceitos da primeira tópica, o modelo topográfico. Nesta fase inicial do estudo, Freud considerou a mente humana como dividida nas seguintes instâncias. Consciente. Na psicanálise, o consciente da mente é considerado parte ciente do cérebro e responde pelo lado racional e pela nossa mente atenta por aquilo que estamos pensando agora, por aquilo que sabemos que nós mesmos, ou quando alguém nos pergunta quem é você, pela nossa interação com a realidade externa. Pré-consciente, esse é o lado de tudo que podemos lembrar e recuperar de nossa memória. São informações que não estamos pensando agora, mas que sobre elas não houve repressão ou recalque. Então são informações que podem ser recuperadas. Por exemplo, se perguntavam que significado de indigestão, essa informação não estava no seu consciente no exato momento, antes de fazermos a pergunta. Estava no pré-consciente, foi trazida ao consciente após nossa pergunta. Inconsciente é a maior parte de nossa mente, parte submersa do nosso iceberg mental. No inconsciente reside um repositório no nível mais profundo, capaz de impulsionar o comportamento, percepções e desejos. A ideia de consciente é a ideia mais importante dentro da psicanálise, segundo os autores Laplace e Pontalis, do vocabulário de psicanálise. Conceitos da segunda tópica ou modelo estrutural. Mais tarde, Freud postulou um novo modelo da mente, que coexistia com as ideias originais sobre consciência e inconsciência. Estamos nos referindo aos três elementos do aparelho psíquico, cujos nomes são conhecidos como ego, id e superego. Ego é a parte consciente e parte inconsciente. Na parte consciente estariam nossas ideias sobre nós mesmos, as coisas que estamos pensando agora, as atividades que estamos realizando nesse momento em relação ao mundo. No lado inconsciente estariam os mecanismos de defesa do ego, que são ferramentas que buscam evitar que o ego tenha lembranças e ideias dolorosas a respeito de si. O ego será mediador entre o id, oferecendo um pouco de prazer, e o superego, oferecendo obediência às regras morais, instâncias que veremos a seguir. O id é todo inconsciente, é a origem das pulsões, é a fonte dos impulsos que visam apenas suprir a necessidade de prazer. Para o id não há certo ou errado, não há presente ou futuro, não há noção de espaço, não há uma linguagem verbal clara que nosso consciente possa capturar.
é a dimensão da mente mais inconsciente e selvagem. O superego julga as ações impulsivas e pode causar sentimentos de reflexão e angústia sobre determinadas situações. Além disso, o superego é visto como porção da mente que reside os valores morais e os princípios sociais da conduta que impulsionam o indivíduo a se comportar de maneira socialmente aceita. Com isso, o indivíduo rege as benesses da convivência social, como a divisão social do trabalho. Conceitos relativos às estruturas psíquicas. Segundo Freud, as estruturas psíquicas são formadas macro de pensamento e o mecanismo principal que dirige a vida psíquica de um sujeito. São 3 estruturas, cujos conceitos veremos a seguir, conforme o indivíduo define uma tendência maior a uma delas. Costuma dizer que é neurótico, psicótico ou perverso. Neurose é a estrutura principal no ponto de vista da psicanálise. Os principais psicanalistas concordam que são as neuroses aquilo que os psicanalistas melhor conseguem tratar. O sujeito neurótico tem uma tendência de pensar e se comportar de modo que é possível ele conseguir olhar de fora e perceber o seu problema, ou pelo menos desconfiar do problema, ainda que não seja fácil superá-lo. Por isso a terapia psicanalítica consegue ajudá-lo, pois há brecha para uma autocrítica e autoconhecimento. Um exemplo são os transtornos obsessivos. Todos nós, em alguma medida, neuróticos, ou o que varia é o grau de incômodo que nessas neuroses geram nos outros, principalmente em nós mesmos. Freud diferenciava em 2 grandes grupos de neuroses, as neuroses atuais e as psiconeuroses. Psicótico, diferentemente do neurótico, o sujeito psicótico não desconfia que seu transtorno é de fato um transtorno. Acredita ser a própria realidade. Então o sujeito imerge o sujeito em uma chamada realidade paralela, com elementos de delírio, paranoia, alucinações e outras alterações mais severas da percepção, sem um lugar para se olhar de fora. Há quem questione se o método psicanalítico seria eficaz ao tratar o quadro psicótico. Claro que há tratamento medicamentoso ou terapêutico que atua na psicose. Por sinal, em contrapartida, há psicanalística que considera a capacidade de psicanálise contribuir com a melhora desse quadro clínico. A teoria costuma identificar a esquizofrenia e a paranoia como formas de psicose. Pervenção. Na acepção inicial em psicanálise, a pervenção é qualquer manifestação de sexualidade que não seja a relação de coito, pênis e vagina. Mesmo as relações heterossexuais podem ter dimensões de pervenção. Exemplo de pervenção são as chamadas parafilias, tais como vulverismo, exibicionismo, sadomasoquismo, feticismo, fronteirismo, entre outros. Freud afirmava que a predisposição da perversão é a predisposição original e universal de sexualidade humana. O fato de o sadismo e o masoquismo, 2 das principais parafilias, têm orientações voltadas à agressividade, provavelmente é a causa por conceito de perversão ter sido cada vez mais relacionado à ideia de crueldade, embora não exista esse teor de agressividade na grande maioria das parafilias. Conceitos relativos à formação do inconsciente. São as maneiras que o inconsciente encontra para realizar uma manifestação tangível. Em psicanálise, considera que o inconsciente é inacessível, enquanto tal, mas pode se manifestar indiretamente por meio de representações que alcançam a mente consciente. Essas formas de manifestação são as formações do inconsciente. São passíveis de interpretação na clínica. Vejamos quadros de formações. Segundo Freud, sintomas. A psique não exclui totalmente uma experiência negativa ou difícil de lidar. Essa experiência é recalcada no inconsciente, mas retorna e se repete na forma de sintoma mental, ou até mesmo físico. Nesse sentido, fala-se em um retorno do recalcado. Por exemplo, um sintoma de ansiedade pode ser efeito de uma causa inconsciente recalcada. Cabe à terapia psicanalítica buscar identificar, ao menos em parte, esta causa. São exemplos de sintomas aqueles relativos às histerias, fobias, ansiedades, angústias e compulsões. Sonho. O livro Interpretação dos Sonhos é considerado pelo próprio autor como divisor de água na fundação da psicanálise, além do conteúdo materno, ou conteúdo manifesto. É a narrativa ou história que contamos a nos lembrar dos sonhos. E há também os sonhos, conteúdo latente, que, ao ser interpretado, revela as dimensões do desejo e do sofrimento do sujeito. Nesse sentido, afirmou Freud que os sonhos são uma via de régia ao inconsciente. Ou atos falhos são as formas de erros que são cometidas ao se fazer humor, ao se trocar em palavras ou ao se esquecer de alguma coisa, ao se cometer atos físicos involuntários, como tiques e acidentes. Em resumo, são formas entendidas sem querer, mas revelam aspectos do inconsciente e padrões de comportamento do sujeito. Mais abaixo veremos mais detalhes sobre